O tema de hoje vai ser marcha, mas para a gente compreender o processo da marcha, eu vou dividir em duas partes que, na minha opinião, na minha técnica, eu procuro sempre estar observando. Porque o tema marcha, na verdade, ele se divide em duas partes, que seria a postura em si, o controle postural e a deambulação. Então, se a gente trabalhar e pensar nessas duas situações, fica um pouco mais fácil de compreender o processo e de estar atuando com maior qualidade. Mas então, assim, partindo do controle postural, a gente precisa pensar que antes de deambular, ele vai ter que participar e estar muito ciente do que é estar em pé. E isso é algo que eu vejo como assim, me incomoda um pouco quando os nossos colegas, ou quando eu vejo pessoas que passam essa fase. Simplesmente ultrapassam, negam, né, a questão do controle postural arbitrariamente, assim, ó, primeiramente o ficar em pé é muito importante. E a partir desse estar em pé é que ele vai partir para o segundo ponto, que é a deambulação. Então, essa sequência, não que você não possa ir lá, voltar, né, treina o deambular, volta no postural. Esse vai e vem, ele é necessário, ele é super válido. Agora, o que acontece muitas vezes é que se ultrapassa o postural e se vai direto na deambulação. Por que eu foco isso? Porque para você se orientar, estar em pé, esse controle postural, ele envolve muito duas situações. Primeiro é a orientação no espaço, né, do corpo, da questão da cabeça na vertical, né, de você estar em relação ao ambiente, a visual, o teu sistema contra a gravidade, como que eu me comporto. E o segundo é o equilíbrio, que é o controle de massa numa posição postural. Porque a gente não pode esquecer que ficar em pé parado, por exemplo, não existe, porque o tempo inteiro a gente está se movendo. Então, o estar em pé, ele está sempre com um certo balanço, né? Ninguém fica exatamente parado, congelado, nem na brincadeira lá do estátua, né? A gente não consegue ficar extremamente parado, a gente sempre está com micros movimentos. E esses movimentos, eles estão treinando, né, mantendo o nosso centro de massa, né, o nosso centro de gravidade numa base pequena, estreita, nesse controle do peso sobre essa base. Então, estar em pé envolve basicamente duas coisas, que é a orientação da nossa cabeça e do corpo no espaço, e o segundo é o controle da nossa massa, em cima desse ponto estreito, né? Essa base pequena no chão. Então, estar em pé já é muito difícil para quem tem uma injúria. E isso muitas vezes não é trabalhado o suficiente com nos nossos pacientes. E se joga esse paciente direto para deambular. Então, tem que pensar nesse pré, né? O pré-preparo, né? Eu sempre falo assim, prepara o paciente para a próxima função, prepara para o próximo desafio. Esse preparar para o próximo é algo que faz muita diferença no momento que você chega no tal do próximo. Se você preparou no momento que ele chega para o desafio, ele está mais embasado, ele está mais sustentado em cima de uma habilidade que ele já fez um pré-treino. E o que seria o pré-treino para deambulação, então? O estar em pé e o trabalhar essa questão da orientação e equilíbrio. Mas aí, Ione, mas o que eu vou fazer, então, para trabalhar com esse paciente? Vamos voltar de novo. Como é que eu me sustento em pé? A partir de quais sistemas são, assim, determinantes para se chegar num bom controle postural? 3 sistemas sensoriais, basicamente. Então, se a gente for pensar que eu preciso de muito feedback para todos, né, todo o ambiente, tudo que está acontecendo no meu corpo para poder corrigir, e depois que eu tenho uma boa leitura de feedback, eu tenho que ter uma boa antecipação para eu poder marchar. Então, é muito difícil uma criança caminhar se ela não tiver o processo antecipatório desenvolvido, que é o quê? É o olhar para um determinado objetivo e fazer um plano mental de movimento, um motor inteiro ele passa no meu sistema antes de eu realizar. Então, o feed forward é você ver o que vai acontecer antes de realizar. É como se eu rodasse, né, o filme na minha cabeça antes de estar realizando.
as nossas crianças neurológicas, principalmente, não têm experiências anteriores, como ao contrário do adulto, que já tem alguma vivência, mas as crianças, elas têm muito pouca vivência para poder gerar um controle antecipatório. Então, elas não conseguem imaginar exatamente o que é esse tal de caminhar, porque elas nunca caminharam. E a gente vai ter que ensinar ela as primeiras vezes, né? Você vai montando, né? E aí, a partir desse momento, desse treino, a gente consegue cada vez mais gerar história, memória, que vai poder ser recrutada depois, não é mesmo? Então, não existe a postura estátua, porém, para um equilíbrio dinâmico, não é necessário o equilíbrio estático? Sim, sim, sim. E é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando na questão que não existe um parado. O tempo inteiro a gente está se movimentando, pelo menos em micromovimentos, e estabilizando, né, essa posição, mesmo no estar parado, né? Quando a gente fala nesse estar parado, a gente precisa ler esse ambiente, ler o meu corpo, ler a gravidade a partir dos 3 sistemas principais, tá, pessoal? A somatossensação, né, toda a propriocepção do nosso corpo, a questão vestibular e a questão visual. Então, os 3 sistemas de leitura principais são a visão, o vestibular e a propriocepção. Quando eu tenho uma sensação das partes do meu corpo, a informação do peso, aonde que eu estou apoiando o meu corpo, como que está meu pé, como que está minha coluna, tudo isso eu sinto. Eu também vejo como que está o ambiente a partir, enfim, de determinados pontos. E o terceiro, eu consigo ler muito bem a questão na minha cabeça, nesse espaço, a partir do sistema vestibular. E aí eu integro esses 3 para permitir uma resposta de controle postural. Então, a posição da cabeça em relação à gravidade, os movimentos da cabeça, a visão, a somatossensação, eles são fundamentais para fazer a leitura do momento atual. E aí sim, a partir de um pequeno desequilíbrio, esse sistema já lê e fala: opa, você está caindo, retoma. Você está indo para a esquerda, volta. Não, mas o meu vestibular já leu que alguma coisa me balançou, eu tenho que retomar. Por que eu estou falando disso? Porque a gente precisa estimular o sistema sensorial se a gente quiser uma melhora na marcha dos nossos pacientes. E eu vejo que a gente trabalha pouco, sabe? Eu falo por mim. Assim, a gente é muito focado no motor, e muitas vezes se esquece que um bom trabalho sensorial, ele é determinante para uma evolução na marcha. E isso a gente começa a perceber quando você coloca em prática, muito rapidamente. Então, quem quer resultados na marcha tem que passar pelo trabalho sensorial dos 3 sistemas: vestibular, somatosensorial e visão. Por exemplo, você tem paciente muito grave, assim, paciente que tem uma dificuldade nesse controle, por exemplo, um RTCA muito presente, um RTCS muito presente, padrões totais, o paciente estende, flexiona, estende a cabeça, o corpo muda inteiro. Esse paciente, ele tem pouquíssima noção, pouquíssimo controle de como é o corpo dele no espaço. E se eu não consigo mostrar para ele que ele entenda como que é a posição dele perante a gravidade, não adianta eu saltar para uma marcha, tá me entendendo? Quando você põe ele numa bola, com a cabeça virada para baixo lá, né, em supino na bola, fazendo movimentos, você já está estimulando o sistema vestibular, você está mostrando para ele muitas vezes no visual: olha o brinquedo desse lado, olha o brinquedo para cá. Então ele vai começar a entender que conforme ele olha, a posição da cabeça dele muda e ele está numa nova posição no espaço. Ele está fazendo uma leitura. Eu falo assim: olha o sistema trabalhando, né? Como se subisse lá as letrinhas do Matrix. Começa a aparecer, o que acontece aqui? Os neurônios estão a milhão, né? Lendo tudo que está acontecendo no espaço. Você fez esse trabalho, você melhorou, você ativou todo esse sistema sensorial, você ligou o corpinho dele, você fez transferência de peso,
você começou a botar em posturas diferenciadas, quando ele ficar em pé, ele vai estar com o sistema ligado, ele vai conseguir fazer uma leitura melhor e, consequentemente, posturar melhor. O que não dá é para você cobrar uma postura, simplesmente o ficar em pé ou uma marcha, sem antes estimular os sistemas sensoriais. Essa é a grande sacada. Se você consegue preparar o paciente estimulando o sensorial, você vai ter uma resposta de marcha muito melhor. Quando a gente fala nesses 3 sistemas, eles são envolvidos basicamente com o ficar em pé, que isso já está comprovado, né, por pesquisas e tal. Existe um monte de artigos sobre esses 3 sistemas envolvidos na postura, que vale para todo mundo, né? E na medida que tem uma lesão, obviamente isso vai estar alterado. E a gente agora é a função do fisioterapeuta verificar dentro dos 3 sistemas qual é o mais problemático para o paciente e tá estimulando mais, enfim. Agora eu vou mostrar uma outra dica também. Para marchar, a caminhada em si, ela não envolve apenas, né, a sensação de você verificar. O paciente ele tem que saber tudo que está acontecendo em volta dele, tem que fazer essa boa leitura, né, de tudo que está acontecendo, mas ele precisa, o sistema inteiro dele vai estar trabalhando para uma boa deambulação. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre fisioterapia neurofuncional aplicada. Assine o canal Neuro Reevolution e acione o sininho que fica logo abaixo para receber todas as notícias e mais notificações sobre os novos vídeos. Se esse conteúdo gerou valor para você, compartilhe com seus amigos e com todos aqueles que possam se beneficiar. Obrigada, até mais!